Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como podemos criar um serviço genérico de CRUD para que a gente não precise repetir o código base de CRUD toda vez que a gente precisar ter um CRUD na nossa aplicação. Se analisarmos o código que nós escrevemos durante esse módulo e abrirmos o cursos.service, a gente vai ver que nós temos cerca de 45 linhas de código, que é um código bem simples. O CRUD foi bem direto, não tem nenhuma lógica de negócio envolvida. É basicamente chamar os métodos para fazer as requisições HTTP. Agora imagine que nesse mesmo projeto a gente precise fazer um CRUD de aulas, a gente precisa fazer um CRUD de alunos, tudo nesse estilo aqui. Como é que a gente faria? Será que a gente criaria um serviço, viria aqui, copiaria todo esse código e depois sairia modificando onde tem cursos por alunos ou onde tem cursos por aulas, enfim, não é a solução ideal. Tanto no Java quanto no C#, é muito comum a gente utilizar o padrão repositório, que é Repository Pattern. Ou seja, vai ser uma classe que vai ser responsável pela funcionalidade básica. Caso a gente precise colocar mais funcionalidade, aí sim nós vamos escrever esse código, que é o que nós vamos fazer aqui na aula de hoje. Então, aqui dentro do Shared, eu vou criar dentro do Shared mesmo, porque isso vai ser compartilhado, e eu vou criar aqui um novo arquivo. Então, eu vou criar aqui com o meu schematics do Angular, vou criar uma classe mesmo. Vai ser CRUD Service. Nesse caso, eu não vou criar como serviço, daria para criar como serviço também, se você quiser deixar o seu código ainda mais genérico, ou então, caso você queira ter várias instâncias dessa classe no seu projeto, pode também. Enfim, a gente tem liberdade aqui de criar exatamente como a gente precisa. Então, eu tenho aqui esse CRUD Service, que é uma classe, já está aqui exportada, e o que nós vamos fazer, basicamente, é copiar tudo isso que nós temos aqui. Para isso, nós vamos precisar também do HTTP Client, então vou colocar aqui um construtor. Só que nesse caso, não vai ser privado, vou deixar como protected, ou você pode deixar até também como público, se você quiser. Aqui é do Common HTTP. E nós vamos copiar todo esse código que nós colocamos aqui. Aqui nós precisamos da API também, como outro parâmetro do construtor. Eu vou colocar API URL e no lugar de API eu vou substituir por API URL. Então aqui nós podemos fazer um Ctrl F no Visual Studio Code e vai ser this.api URL, faz o replace em todos os lugares. Os operadores do RxJS nós podemos importar também. Então aqui no Visual Studio Code é só sair importando todos os operadores. O take também nós vamos precisar. E não temos mais erro de compilação em relação a operadores. Porém, aqui no HTTP GET, a gente ainda tem esse curso. Se isso aqui vai ser genérico, nós não podemos ter essa variável aqui. No TypeScript, existe uma outra funcionalidade que é chamada de generics, ou seja, nós vamos passar, na hora que nós vamos utilizar essa classe, qual que é o tipo de CRUD que essa classe vai estar representando. É claro que se a gente fazer isso, nós estamos incentivando apenas ter uma classe de CRUD por entidade. Então, vou botar aqui um T de tipo. E onde tiver o curso aqui, eu coloco apenas T. Aqui vai retornar um T, um registro. O create não tem, update nós não colocamos também, e o remove nós não colocamos também. E o ID que vai ser passado, aqui é curso. Se você quiser também, você pode sempre fazer o replace de curso por record ou registro, para deixar ainda mais genérico. Então, você recebe o registro. E, é claro, se você quiser, também pode passar aqui o record, que é do tipo T, você vai ter certeza que está recebendo o tipo do objeto. Para salvar aqui também é o tipo T. Acaba dando erros assim também, então se você quiser, esse T pode estender uma classe que tenha pelo menos um ID, ou então, caso você queira, você pode substituir isso aqui pela forma de array do JavaScript também. É meio ruim porque a gente não tem o IntelliSense, mas pelo menos assim o compilador também vai parar de reclamar.
E o ID também, se você estiver trabalhando com MongoDB ou qualquer outro banco não relacional, você pode passar como uma string. Caso você esteja trabalhando com um banco de dados relacionais, onde geralmente o ID é um número, você também pode botar um número aqui e tipar, que ajuda também a gente a identificar erros de compilação que existem no nosso código. A classe CRUD-Service está pronta. Eu vou deixar essa classe aqui desse jeito, para a gente ter o histórico. Eu vou criar aqui um outro serviço. Então, aqui dentro de cursos, eu vou criar um serviço, vou chamar de curso service 2, então cursos 2, vai ser flat, porque eu não quero criar diretório, vou selecionar OK, true, confirmar. Lembrando que vocês também podem utilizar o Angular CLI, eu acabei me acostumando a utilizar mais as extensões do Visual Studio Code. Na hora de utilizar essa classe, nós então vamos usar herança, então aqui no curso, a gente utilizou herança na parte de formulários. Aquele é um dos cenários onde eu vejo o uso de herança OK no Angular. E essa parte do padrão de repositório é um outro cenário onde eu também vejo que é OK utilizar herança. Todos os outros casos, geralmente, nós utilizamos a parte de composição. Então, extends, CRUD service. E aqui nós precisamos passar o tipo também. Esse vai ser um CRUD de curso, que nós temos também que fazer o import. Na parte do construtor, nós precisamos passar o HTTP Client. Então, aqui nós vamos ter o HTTP Client. E, no caso, o próprio Visual Studio Code vai reclamar falando que está faltando a chamada para o super. Então, sempre que a gente trabalha em herança, em linguagens orientadas a objetos, a gente geralmente precisa fazer uma chamada aqui para o super também. Aqui está faltando importar o HTTP Client. E esse super, ele recebe dois argumentos. O primeiro dele é o HTTP, então tá aqui, this.http, que a gente está passando. E o segundo parâmetro é a API. Então, aqui a gente pode copiar esse environment API cursos, pode passar aqui diretamente no construtor. E aqui nem precisa desse this.http, é só o HTTP que nós estamos recebendo mesmo. Fica até um pouco mais limpo também. E no nosso curso Service, vocês podem ver que utilizando esse template literals da ECMAScript 2015, fica bem limpo a API. Então, API/ID, a gente não está fazendo referência nada de curso, somente API ao link da API. E é basicamente isso, a gente só precisa do construtor, passando a referência do HTTP Client e o link do endpoint que nós vamos acessar para esse CRUD. Se você precisar agora de fazer um CRUD de alunos, é basicamente isso, colocou o construtor, HTTP, qual que é o endpoint e tá tudo pronto, não precisa mais repetir todo esse código aqui. Vamos testar para ver se vai funcionar. Eu vou pegar aqui no cursos lista e eu vou mudar apenas a parte aqui da injeção de dependência. Então, vai ser o cursos 2 service. Nós não vamos ter mais referência ao curso service. O código continua compilando. Se a gente voltar aqui agora para o browser, continua listando. Se a gente remover, continua removendo também. Agora nós temos apenas 6. E se vocês quiserem, podem fazer também um refactoring na parte de formulário para utilizar essa nova classe, que basicamente tem que continuar funcionando também. Fiz o refactoring aqui no Cursos Form também. Vou fazer aqui o material 4, salvar, continua curso criado com sucesso. Nós temos aqui o novo curso, então tudo continua funcionando do jeito que estava antes. Porém, o código é bem menor. Podemos também utilizar o CRUD Service em outros lugares da aplicação. Se existir algum motivo, por exemplo, que na hora de fazer o load by ID, nós precisamos ter uma outra lógica, é claro que podemos utilizar os conceitos de orientação a objetos aqui, e a gente pode sobrescrever esse método, e aí a gente também pode, por exemplo, colocar uma outra lógica aqui. E sempre que esse load by ID for utilizado, vai ser chamado o que está dentro de Cursor Service e não o que está dentro de CRUD Service. Caso seja necessário mudar a lógica, ainda temos a flexibilidade de sobrescrever qualquer método aqui dentro da nossa classe Cursor Service 2.
Por hoje é só, lembrando como sempre que todo o código-fonte está disponível no GitHub. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês e, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!